E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai mergulhar com tudo num tema que, vamos ser sinceros, afeta quase todo mundo. Como usar a neurociência para superar aquela culpa paralisante na hora de impor limites. A nossa base aqui são os insights fascinantes do livro Você Não É Seu Cérebro. O nosso grande objetivo hoje é preparar o terreno para que a gente aprenda a dizer aquele não libertador, sem sentir que está carregando o peso do mundo nas costas. E logo de cara, já surge uma reflexão muito forte. Por que será que estabelecer um simples limite pessoal desencadeia uma ansiedade tão esmagadora? E existe uma dor emocional muito real aí, sabe? É um ciclo vicioso de tentar agradar a todo mundo que acaba prendendo a gente. Em muitas situações, é como se defender as nossas próprias necessidades e colocar um freio nas demandas dos outros fosse, na verdade, um crime gravíssimo. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje está estruturado em 5 partes fundamentais para a gente desconstruir essa culpa cientificamente. Primeiro, o problema de dizer não. Depois, as mensagens enganosas do cérebro. O poder do veto. O seu advogado sábio. E, para fechar, os 4 passos práticos. Parte 1. O problema de dizer não. É essencial a gente validar logo de início o custo emocional imenso que é tentar acomodar as vontades de todo mundo o tempo todo. A fonte relata uma verdadeira armadilha psicológica. A pessoa sente ansiedade ao tentar impor uma opinião ou negar um pedido, mas, paradoxalmente, sente uma culpa esmagadora se ficar passiva. Casos como Jeb e John, citados no material, mostram exatamente isso. São pessoas que priorizam os outros por puro medo do conflito. E o resultado final? Uma vida incompleta, onde a própria identidade acaba sufocada. Isso nos leva à parte 2, mensagens enganosas do cérebro. É aqui que a gente começa a desconstruir de onde vem essa culpa. Mas o que é uma mensagem enganosa do cérebro? Basicamente, são impulsos e pensamentos falsos que invadem a mente. É como se o nosso cérebro fosse um alarme de incêndio com defeito, sabe? Ele dispara histericamente por causa de qualquer fumacinha. A grande revelação da ciência aqui é que sentir culpa por dizer não é um reflexo de uma falha moral ou falta de generosidade da nossa parte. É apenas essa mensagem enganosa desencadeando um hábito antigo, muitas vezes enraizado lá na infância. Agora, o que é muito interessante nessa tabela são os erros de pensamento. Olha só como a mente engana a gente. Vemos padrões clássicos como a catastrofização. É aquela narrativa interna falsa que cria regras absurdas. Tipo, nossa, se eu não assumir essa tarefa extra, vou ser demitido ou vou perder uma amizade. É um verdadeiro terrorismo mental que força a submissão e mantém a gente refém do sim. Então, o ponto crucial dessa história toda é distinguir duas coisas. Emoções verdadeiras, como uma tristeza genuína ou uma raiva justificada, de sensações emocionais, como uma culpa ou ansiedade totalmente infundadas. Essa vergonha e angústia que aparecem na hora de dizer não são meramente sensações emocionais falsas, fabricadas pelas vias neurais, e não emoções autênticas que a gente precisa obedecer cegamente. Vamos então para a nossa terceira parte, o poder do veto. Prestem atenção nessa citação incrível. O conceito de livre não-arbítrio, de Benjamin Libet, reforça que o cérebro até gera as faíscas iniciais, mas a mente atenta tem o poder de pará-las. Isso muda o jogo. Significa que a gente não tem culpa pelo fato de o cérebro disparar aquele choque automático de ansiedade, mas o controle sobre como agir diante dessa mensagem está inteiramente nas nossas mãos. E é exatamente isso que chamamos de poder de veto. É a validação acadêmica de que a gente tem, sim, a capacidade intrínseca de resistir e interromper uma resposta indesejada. É a ferramenta científica definitiva para congelar aquele sim automático usado para agradar os outros antes mesmo que a palavra saia da boca. Parte 4. O seu advogado sábio. Mas de onde tirar força para dar esse veto no calor do momento? É aí que entra o mecanismo do advogado sábio. Pensem nele como aquele aspecto da mente que consegue enxergar muito além da pressão momentânea. É como um amigo muito querido ou um juiz super experiente e imparcial que olha para os pedidos externos de forma objetiva e sempre quer o melhor resultado a longo prazo. Ele reconhece o nosso valor e não deixa a mente ceder a pressões absurdas. Isso ilustra brilhantemente como funciona a lógica desse advogado sábio. Observando as comparações, fica nítido que um conselheiro de verdade nunca iria querer que alguém sacrificasse a própria saúde até a exaustão só para apaziguar as exigências de outra pessoa, né? O advogado sábio aponta o dedo para a falsidade do medo e dá aquele apoio racional para a gente estabelecer o limite necessário. E agora chegamos à nossa última parte, os 4 passos.
Aqui a gente entra na metodologia prática da neuroplasticidade autodirecionada, uma estrutura desenhada para religar o cérebro. Passo 1 é renomear, passo 2 é reenquadrar, passo 3 é refocar e o passo 4 é reavaliar. O passo 1, renomear, é a prática de olhar para o desconforto mental e dar um novo certo para ele. Bateu aquela onda repentina de pavor de decepcionar alguém? A gente reconhece e diz internamente: opa, isso é só um alarme falso do meu cérebro, em vez de achar que é um aviso inquestionável da realidade. O passo 2, que é o reenquadrar, traz um mantra central que é simplesmente sensacional. Não sou eu, é apenas o meu cérebro. Isso promove o que a psicologia chama de desfusão cognitiva. É o momento exato de separar quem a gente realmente é, com os nossos valores de verdade, daqueles sinais falsos de obrigação que os velhos hábitos disparam. Seguindo em frente para ver como isso se constrói, temos o passo 3, refocar. Trata-se de engajar deliberadamente a nossa atenção em alguma atividade produtiva, mesmo enquanto aquelas sensações incômodas de culpa ainda estão ali latejando. E aqui a ciência é fantástica. Ao mudar ativamente o foco, entra em cena o efeito xenoquântico aplicado ao cérebro. Essa atenção focada estabiliza novas conexões, religando os circuitos neurais e enfraquecendo as velhas respostas de servidão. E para consolidar tudo, o passo 4, reavaliar, é quando a gente consegue enxergar com total clareza que esses impulsos paralisantes não têm utilidade nenhuma, não têm valor prático. Acabou. Isso finaliza a metodologia, tirando de vez o peso daquela culpa falsa e blindando os nossos limites pessoais de maneira definitiva. E para fechar nossa explicação de hoje, deixamos no ar esta pergunta que faz a gente pensar: o que o seu verdadeiro eu vai escolher dizer não amanhã? Agora que a gente entende que o cérebro está apenas disparando velhos alarmes defeituosos, o domínio sobre a decisão final está 100% garantido. É o momento perfeito para alavancar esse neuroempoderamento a favor da nossa saúde e do nosso bem-estar. Muito obrigado por acompanharem essa jornada com a gente e desejamos ótimas práticas para todos. Até a próxima!